Boa noite. Nós temos um compromisso com o irmão Antônio, de fazer essas pequenas palestras, né, de, de meia hora, às terças-feiras, é, e o compromisso é nosso para com eles, não é? Mas é claro que as pessoas nesse horário foi sabido e é por isso que fica gravado e entra, né, essa gravação posteriormente. Porque as pessoas estão em trânsito, chegando em casa, algumas até já com seus afazeres domésticos ao meio, né? Janta, essas coisas. Então, é importante que a gente entenda que a espiritualidade nos entende de uma maneira diferente. Então, quando eu já saio lendo, né, não dou um tempo para que as pessoas se organizem. Por exemplo, hoje o nosso evangelho é o capítulo 3, né? Muitas são as moradas da casa de meu pai, e o item é o 6, destinação da terra, né? Então, normalmente eu saio lendo, saio meio rápido, porque o irmão Antônio é um pouco ansioso. E somado à minha ansiedade, fica difícil ter um tempo a mais. Mas foi conversado com alguns médiuns e me pediram que desse um tempinho para que se abrisse o evangelho, para que se colocasse a água fluidificada para ser tomada, a água para a carga negativa, que todos nós precisamos trabalhar em nós, né? Hoje, particularmente para alguns, principalmente para minha família e para os médiuns amigos, hoje é aniversário de falecimento da minha mãe, Dona Nevair, nossa fundadora, nossa mestra, nossa inspiração. Então, eu hoje vou pedir licença de fazer uma oração que aprendi com ela. E eu acho que a grande maioria das mães, de alguma forma, fazia essa oração. As mães católicas, eu estou dizendo. Então, eu vou iniciar pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, que nos abençoe, que nos proteja, e que nessa oração de Salve Rainha, nós coloquemos os nossos corações nas mãos de Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Eu diria mais ainda, sejamos dignos que ele entre na nossa morada na noite de hoje. Que os seus anjos, seus amigos, seus espíritos irmãos, que trabalham conosco no SOS, estejam no lar de cada um daqueles que der 5 minutos para uma prece, uma oração, um pedido, um agradecimento. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos da nossa aflição, da nossa alegria, da nossa incompreensão, mas principalmente da nossa alma viva, espírito eterno e que tem missão, seja encarnado ou desencarnado. No nosso evangelho de hoje, como eu coloquei, é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu abri no item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Eu vou ser bem franco com vocês. Eu li, eu sempre leio antes de iniciar o trabalho, e eu vou ler um trechinho hoje um pouco mais longo, porque acho importante. Item 6. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhamento
acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade inteira, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os enormes, inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a designação, a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Por isso eu vou ler também o item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsã. E ela é simultaneamente tudo isso e compreende-se porque as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que não se acham com saúde, os que acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais, nem as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não há a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Que Deus nos permita. A explicação do irmão Antônio é esse texto. Vamos aguardá-lo por um minutinho. Boa noite. Quando eu pedi para Teresa, e isso é uma coisa intuitiva, é um trabalho mediúnico, abrir o evangelho nesse texto foi porque se fala muito hoje em dia na questão da transição planetária, na questão da violência, na questão da desordem, da corrupção, da maldade, que não tem mais freio, que a moral já não segura mais. Será? Intuitivamente, nós sabemos onde estamos fraquejando. Não vou dizer falhando, vou dizer fraquejando. Onde o nosso mau hábito, a nossa mania, a nossa falta de controle ou de vigília está e nós damos aquela curvinha na moral íntima. Vamos deixar bem claro. Todos nós temos uma moral elevada do nosso trabalho enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Quando nós estamos no corpo, nós sofremos as aflições da terra, nós sofremos os problemas terrenos, nós sofremos com a saúde, com os prejuízos morais, psíquicos, espirituais. Quando desencarnados, nós recebemos atendimento, educação, em alguns momentos, até tratamento. Enfim, nós vamos nos recuperar das nossas mazelas para nos preparar. Então, primeiro, vamos lá, nossos elásticos. Primeiro, nós vamos lembrar que somos espíritos únicos.
que cada um tem o seu caminhar, a sua trajetória, a sua formação diante daquilo que passa, que sofre e que aprende, né? Então, quando nós estamos no plano espiritual e já algumas vivências nos formaram moral, nós, principalmente as intelecto-morais, não as morais impostas, que é um outro detalhe que às vezes nós nos deixamos envolver. Existem morais impostas, que são as das religiões mais fechadas, e existe a moral íntima, aquela em que o espírito, já conhecedor das suas próprias fraquezas, busca se controlar, não é? Então, no plano espiritual físico, é uma coisa. O plano espiritual etéreo, ou plano espiritual fluídico, é outra. Então, nós vamos aprender na Terra, sim, vamos nos questionar, vamos nos provar, vamos nos testar, sim, na Terra, na encarnação. Mas nós vamos nos curar, nos atender, nos aprimorar, nos educar, nos recuperar, nos aprimorar no plano espiritual. Então, a questão de como lidar com as nossas fraquezas, nossas intenções, nossas vontades, nossos vícios, nossos hábitos, nossa educação. Porque também somos filhos, enquanto encarnados, da educação vigente, da educação tanto formal da escola, quanto da educação social e educação familiar. Então, nós somos essa soma quando estamos encarnados. E quando estamos encarnados, a nossa maior dificuldade é a questão moral social. Por quê? Numa sociedade muito fechada, e nós conhecemos sociedades assim, ainda nesse século XXI do planeta Terra, os escapes, a vontade, há eu não vou dizer uma intenção, mas há uma procura do que não se sabe. Costumamos dizer que o proibido é mais gostoso, não é? Por quê? Porque aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos, ele tem um chamado, né? O chamado da curiosidade, o chamado da ansiedade, o chamado do que está à nossa frente, mas nós não estamos conseguindo ainda entender. Quando nós falamos principalmente dessa questão de que a Terra é um cisco diante de todo o universo, nós precisamos entender que cada cisquinho, cada planeta, tem o seu desenvolvimento de acordo com os espíritos que ali habitam. Não podemos ser todos de moral ilibada, nem todos irracionais. Então, há essa mescla e esse convívio nos faz querer aprimorar e querer entender, querer cuidar e querer educar, querer aprender e querer melhorar. Então, essas situações que a Terra vive no momento, de questionamentos a respeito da violência, a respeito até da formação filosófica e intelectual neste momento, é um patamar que nós chamamos de transição. Vou fazer um estilingue. Todo espírito designado ao planeta Terra, esteja ele encarnado ou desencarnado, está passando junto ao planeta por essa transição. Qual é essa transição? De provas e expiações para regeneração. Provas e expiações, dores, problemas, situações de dificuldade. Regeneração, cuidado, reeducação e cura. Então, nós estamos passando por momentos e problemas
que nos afligem. E quando eu falo nós, é porque nós do plano espiritual, que convivemos muito com vocês, que estamos muito próximos, que nos sentimos quase, ai, como é que eu posso dizer? Quase encarnados em algum momento, porque sofremos com vocês, ou porque tentamos reorganizar os seus pensamentos pela intuição, pela mensagem, pelo cuidado, pela afeição, e isso às vezes nos prejudica, porque nós somos, temos que ser, nem sempre somos, espíritos que são orientadores, mas nós não somos os médicos, os professores, os enfermeiros, encarnados. Vamos pensar, não sou eu que vou te ensinar matemática. Contudo, eu sei um professor de geografia. Eu não vou te ensinar geografia. Eu vou te orientar a entender limites, a entender a orbe, a entender a questão espiritual. Mas o professor que vai te ensinar onde estão os marcos de limites do Brasil, de Curitiba, onde fica o Oceano Pacífico, ou quais são os planetas e seus satélites, é o professor da Terra, não é? É aquele que está no banco escolar junto a vocês. Então, essa separação é que às vezes é complicado. Porque quando nós estamos muito próximos de vocês e nos sentimos aquele amigo, às vezes a gente se choca, às vezes a gente fica muito deprimido. E aí nós precisamos repensar o nosso papel, repensar o quanto estamos influenciando positivamente ou estamos prejudicando vocês. Semana passada me chamaram a atenção que eu estava bravo. Eu não colocaria que eu estava bravo. Bravo não é muito do meu temperamento. Eu estava tenso, isso vocês podem ter certeza. Estava preocupado e tinha em mente uma outra formação de trabalho, uma outra formação de palestra. Porque tenho notado a dificuldade das pessoas em estarem presentes, não, mas também não estarem ainda nos respondendo da forma como a minha ansiedade ou o meu desejo gostaria. Então, a frustração também é uma coisa do espírito. Eu não sou um espírito elevado e eu digo isso a vocês. Se eu fosse um espírito elevado, eu teria dificuldade de estar aqui nesse momento, porque nós estamos em níveis, é uma aula que nós vamos ter que retornar, são níveis de desenvolvimento moral, psíquico, espiritual. Cada um trabalha no seu nível. Eu ainda, e principalmente porque devo reencarnar daqui a alguns anos, estou muito próximo da Terra. Trabalho no desligamento das pessoas que estão falecendo, que estão voltando ao plano espiritual, que estão desencarnando, deem o nome que quiser, até morrendo se quiser. Então, se eu faço esse trabalho, eu não posso estar longe do convívio, da dor, do luto, do sentimento, da mágoa, do perdão. Eu tenho que estar, e estou sempre, muito próximo a essas pessoas e a esses familiares. Eu trabalho com essas pessoas num mínimo de uma semana. Durante uma semana, eu estou ligado emocionalmente a essas pessoas. E eu não trabalho com o desencarne de um. Eu não trabalho apenas com essa palestra. Então, a nossa convivência nos torna, muitas vezes, é, entristecidos
tantas lições que passamos, por tanta intuição que damos, por tanto caminho que procuramos abrir, e parece não calar nos seus espíritos. Falamos com amigos, ensinamos. Eu vou usar um termo que a minha avó usava. Acocamos. Alguns, não em detrimento do outro. Não acocamos um e deixamos o outro alheio. Não. Mas alguns são mais afinizados com o nosso trabalho, enfim, nossa necessidade de atenção àquele ser. Às vezes, nós temos espíritos que parecem precisar mais do nosso incentivo, e aí nós nos sentimos responsáveis por aquele e o acocamos. E nesse acocar, quando a resposta não vem, nós nos entristecemos, sim. Nós sofremos, sim. E no caso da semana passada, eu estava sofrido, eu estava triste, não estava bravo. Talvez quisesse dizer a vocês um pouco mais firmemente, mas eu não sou assim. Eu sou o amigo. Então eu quero que todos entendam, todos os que nos ouvem, que quando nós estamos encarnados, nós temos missões, trabalhos, aflições, provas, expiações, caminhos a escolher, livre-arbítrio. Não que no plano espiritual não se tenha livre-arbítrio. Também se tem no plano espiritual o livre-arbítrio, mas ele age de forma diferente. Porque o livre-arbítrio, ele não é intuitivo. O livre-arbítrio é consciência. Então, se eu anestesiar a minha consciência em algum sentido, se eu permitir que, vamos voltar, não é? A moral, o intelecto, a filosofia da sociedade corrupta, ignorante, faltosa, violenta, cale em mim, quem é que errou? Quem é que escolheu conscientemente o caminho mais fácil? Ou talvez o caminho mais curto? Ou talvez o caminho do grupo? Podemos falar, e aí os psicólogos falam melhor a respeito da psique grupal, do líder e dos comandados. Então, vamos voltar. Se eu consigo entender que a minha situação moral ainda é frágil, eu, muitas vezes, conscientemente, procuro limites fixos para que me auxilie. Isso se a minha consciência me chamar a bom, ao bom trabalho, à boa moral, acerca de trabalhar o bem. E aí, muitas vezes, a religião mais severa, a religião mais fechada, a religião que cuida, que cobra mais, às vezes ela é a melhor para aquele momento em que eu estou vivendo. Por isso, não existe religião errada, não existe religioso errado. Existe momento para aquilo que se precisa. Momento para o cerceamento, momento para a retidão, momento para o misticismo, momento para o sexismo. Também é um momento. Então, vamos pensar. Se nós estamos falando que a humanidade é maior do que o que nós sabemos, o que o nosso pequeno visual consegue entender, também temos que entender que nessa nova fase de transição se coloca uma oportunidade. Se deu, Jesus proporcionou a todos os espíritos da Terra uma chance, uma oportunidade de resgate, de melhor.
como se fosse uma prova final. Alguns não estão passando por essa prova. Não estão passando na questão de serem aprovados. Mas a grande maioria de nós estamos passando por essa prova. Alguns passam de forma mais elevada, outros com sofrimentos difíceis, alguns com incompreensões dos seus problemas. Eu brinco sempre que no grupo que nós temos de médiuns, temos médiuns de toda qualidade, não só de mediunidades, mas de temperamento. E é claro que aqueles que são talvez mais abertos, mais, como é que eu posso dizer, mais francos, mais diretos, às vezes eles não brigam com a gente. E não pense que nós achamos difícil ou errado. Muito pelo contrário, a franqueza, a abertura, o dizer o que está sofrendo nos faz ajudar. O plano espiritual pede a todo momento a terapia, a terapia da escrita, a terapia da fala, a terapeuta com terapeutas, com psicólogos, enfim, nem que seja terapia ocupacional, mas a terapia para se entender. Então, quando um médium chora, o seu psicólogo, o seu enfermeiro, o seu médico, seu anjo da guarda, seu mentor espiritual e seus amigos choram junto, porque não conseguimos dar apoio, dar sustentação, dar chão, muitas vezes. Não que a gente não tenha se esforçado e não que o chão não esteja ali. O chão está ali, mas aquele ser não está conseguindo senti-lo. Então, a nossa convivência faz com que a gente se cerque e tenha, não é uma afeição, mas um cuidado. A Maria costuma dizer que todas as meninas e meninos do SOS, e não é de hoje, né? Mesmo aqueles que já não estão frequentando, seja pelo desencarne, seja pelas questões religiosas, ou seja pelas questões de necessidade, ou de desenvolvimento mediúnico, ou de desenvolvimento moral, ou de desenvolvimento humano, escolheram se afastar do SOS, mas nós não nos afastamos deles. Nós seguimos com um grupo cada dia maior, não só dos pacientes, mas também daqueles que nos chegam pelas desobsessões, pelos tratamentos que fazemos nas casas, pelos pedidos de irradiação. Às vezes nos pedem para irradiar uma pessoa, mas essa pessoa não mora só, então nós limpamos a casa, nós limpamos o serviço, nós conversamos com os amigos, nós trabalhamos com os mentores espirituais dessa pessoa. Então, nós costumamos dizer que quando se dá o nome de uma pessoa ao SOS, às vezes nós chegamos já a atender mais de 120 pessoas que foram atendidas porque uma pessoa pediu oração para uma pessoa. Isso é a multiplicação do bem. Essa é a verdadeira multiplicação das palavras do Cristo. Porque quando eu peço por um amigo, quando eu peço por um parente, quando eu peço por um familiar ou por uma pessoa na rua, eu faço o que Jesus me incumbiu. Eu estou amando meu próximo. E estou me amando também, porque eu estou agindo no bem.
Então, quando nós falamos do que a Terra tem de humanidade, nós dizemos dessa transição necessária de sofrimento, de provas, de não conseguirmos entender o porquê passaram por esta prova. Meu horário já está batendo, mas eu vou seguir só mais um pouquinho. Há uma necessidade que as pessoas têm de entender que estamos vivendo a melhor encarnação. Sim, estamos passando, vocês encarnados e nós desencarnados, estamos passando pelo nosso melhor momento, um momento de maior lucidez, de maior trabalho, de maior vontade de quitar as nossas provas. Mas algumas são muito difíceis. E aí a dor, às vezes, nos tira o ânimo e a sociedade nos deprime. Eu hoje, seguindo a orientação das médiuns, vou pedir aqui eu estou vendo que a Thais, a Aurora, né, deve estar conosco, que elas coloquem se tem mais alguém. Primeiro, gostaria de saber se mais alguém está presente e se tem alguma pergunta. Eu estou. Tudo bem, Marcos Antônio? Tudo bem, Débora, e você? Tudo bem. Eu, a Aurora e a Thaís. A Aurora tem alguma pergunta? Vamos ver se ela Oi, consegue. Isso. boa noite, irmão Antônio. Boa Não, noite, não Aurora. tenho não, só uma curiosidade hoje que eu abri antes de iniciar a palestra, eu abri o livro Búscadas e Acharás, e tudo que o senhor falou hoje está dentro dessa página que eu abri. Eu achei fantástico, maravilhoso. Eu me encanto cada vez mais com a doutrina por causa disso. Falando até É sobre bem a aquilo, transição. é bem aquilo que eu falei, Aurora. É uma questão intuitiva. Se era esse o É. assunto, né? Uhum. Vamos auxiliar que o assunto seja compreendido, entendido, aceito. É difícil, né? Mas dá É. certo E aí, aos médiuns que se preparam para isso. uhum, depois eu vou fotografar e vou colocar lá no grupo, que Isso, é bem, bem bonita a mensagem mesmo. que bom. Obrigada, irmão Antônio. Isso. Desculpa Não por isso. eu não ter conseguido nunca entrar direito para conversar e trocar ideias, mas Na ou fazer realidade, perguntas, mas é, hoje eu na consegui, realidade, né? Na realidade, ainda estamos aprendendo. Ainda É, estamos aprendendo. Que gostaríamos que a gente pudesse ter uma interação maior, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. tá bom. Obrigada. Não por isso. Quando você Quando falou ali, a... irmão, Oi, não diga que Débora? pode comentar o que você ia fazer primeiro, Deus. Não, faça a sua pergunta. Quando você fala ali, né, que tanto encarnado como desencarnado estão nessa questão da transição, acho que tinha que esclarecer um pouquinho mais a respeito. É uma Porque, questão que está todo mundo se perguntando, né? Como que na é realidade, isso? Porque por mais que tenha sido falado, comentado, sempre fica um ser assim, o que que é isso? Por que disso? Como que a gente faz? Escolheu estar na aqui nesse realidade, momento? na realidade, o que a gente tenta explicar é que essa transição é a mesma coisa que eu ia usar um fato histórico e geográfico e já me apitaram aqui que não funciona, que não dá certo. Tá bom, cancela o meu pensamento. Porque aqui, né, a gente tem os vigia de plantão, né, Débora? Então, o que que acontece? Quando nós temos que pensar o seguinte, nós estamos, tanto vocês encarnados quanto nós desencarnados, estamos em provas e expiações. Porque para mim também é uma prova ver vocês indo ladeira abaixo e não poder usar a machadinha do cacique e abrir a cabeça de vocês.
Nós também estamos sendo avaliados, certo? Nós também estamos passando. Veja quantos cursos, até esquentou a Tereza aqui. Quantos cursos a gente faz, quantas equipes diferentes têm vindo ao SOS, nos dar cursos, nos alertar, nos apaziguar, nos acalentar, nos ensinar, para que a gente possa também evoluir. Porque aí não sou só eu que vou reencarnar daqui a uns tempos. Toda a nossa turminha daqui passa para a Terra. E a turminha da Terra passa para cá. Então, se vocês passarem pelas suas provas, se vocês vencerem as suas demandas, não é? Se vocês conseguirem, vocês serão superiores a nós quando chegar aqui, gente. E nesse ser superior, vocês vão ficar, mas Antônio, pelo amor de Deus, eu tô vendo vocês dizendo, mas não é por aí, meu filho, que tem que ir, caminha para outro lado, para com isso. É? Tenho certeza que nossas amigas que sofrem com questão de alimentação vão ficar em cima de mim, não come isso, guri, não é por aí, guri. Eu sei que vão cuidar de mim, porque nós vamos trocar. Porque o período de provas e expiações não é um trechinho pequeno. Mas a transição é maior. A mudança é maior, porque os espíritos têm que ir e vir. E alguns precisam de mais oportunidades. E Jesus permitiu a todos os espíritos da Terra que tivessem essa chance. Então, aqueles que sucumbiram de tal forma que não tem mais reajuste estão sendo já distanciados da Terra. Para quê? Para que o ambiente da Terra vá ficando mais leve, o que não parece já estar acontecendo, mas a gente sonha que esteja, né? A gente acredita, indo e o ambiente melhorando, fica mais fácil, não fica? A gente pelo menos espera, né? Eu costumo dizer às pessoas que convivem comigo, quando nós estamos fazendo um trabalho de desencarnação ou de desligamento, como eu gosto de chamar, que aquele espírito, naquele momento, precisa ser atendido. Ele não precisa ser criticado, ele não precisa ser julgado, ele principalmente não precisa que a gente fale. Ele só precisa ser ouvido, entendido, respeitado, amado. Então, é um trabalho que você ouve coisas, descobre situações, vê dentro da família outras questões, as sabe? Aquelas que ninguém conta nem para o travesseiro. E você tem que lidar com aquilo. Então, isso, para nós, que buscamos Jesus em todos os momentos, são provas. São provas de eu não vou julgar, mesmo que eu não concorde. Eu vou aceitar, apesar de não entender. Então, nós estamos sempre nos provando. E é por isso que tanto o plano espiritual quanto o plano terreno estão passando pela transição planetária para a regeneração. Entendido? Eu não consigo, eu acho que o teu microfone continua desligado. Continua. É que de vez em quando ele é para abrir o microfone, a gente se perde. Não, a gente
consegue compreender, né? Vamos dizer assim, mas entender é complicado, né? Porque a gente fica assim, às vezes as pessoas põem vamos dizer assim, datas para essa coisa da transição. Mas não tem uma data, não tem uma Não. definição de tempo. Você tem esse encarne, desencarne, encarne, desencarne, que você pode vir e voltar para melhorar. Não tem um prazo definido de findar isso, né? Acho que é isso que às vezes as pessoas têm o hábito que tem início, meio e fim. Estava aqui, né? E não tem Não, isso, porque se vai melhorando e vai vindo, vai fazendo, vai. porque veja, eu tenho 5 provas. Vamos lembrar da história. Eu tenho pouco tempo, mas vamos pensar assim. Eu tenho, né, na minha concepção de reencarnar, 5 problemas que eu preciso ultrapassar ou vencer ou aceitar. Existem coisas que eu preciso aceitar. Por exemplo, a diabetes. É um karma que eu preciso aceitar, porque a partir do momento que eu aceito, eu me trato e eu passo bem. Então, não é uma questão é, de passar ou de ser entendido. Não, é a aceitação. Tá. O falecimento de um membro da família quando eu tinha pouca idade. Eu tenho que não só aceitar, mas aquilo vai me fazer cicatrizes e psicologicamente eu serei afetado e eu tenho que aprender a lidar, a trabalhar, a desenvolver um lado. É outra questão missionária. Eu venho com a missão de mediunidade. Essa eu ainda estou deixando de stand-by, não assinei essa ainda, certo? Mas eu posso ser médium na casa espírita kardecista, como gostam de falar, na Umbanda. Mas quantos médiums a gente vê na Igreja Católica, nas protestantes, certo? No judaísmo. E aí? A minha escolha também passa pela aceitação da minha vidência ou do meu controle. Então, reencarnar é ter, digamos, 5 provas. Eu passei em 4, faltou uma. Se Jesus ordenou que todos tivessem a chance, eu terei uma nova chance para esta última prova. Ou para 2, ou para 3. Você conseguiu me entender? Sim. Por isso que não é, errou, tá fora. Não, isso não é jogo de futebol, né? Cartão vermelho está expulso. Não, a gente tem sempre uma última oportunidade. E no retorno, a gente reaprende, a gente se entende, a gente toma fôlego e volta. E esse tempo é de cada um. Ai, as pessoas desencarnam e ficam 20 anos. Não tem isso, gente. Fica 30, fica 50, fica 100, fica 500, né? A gente conhece uns neguinhos que estão aqui há milênios já e nem se mexem para reencarnar. Por quê? Porque o trabalho que está fazendo diante da espiritualidade para com os encarnados está suprindo alguma falta, está quitando algum dos problemas. É outra coisa que a gente às vezes esquece. No plano espiritual, a gente também evolui. E dói menos, eu vou ser bem franco com você. Então, tempo é uma das coisas que a gente não sabe. E aí eu vou brincar com aquilo. O tempo não casou para não ser mandado, né? É, É uma, verdade. é uma brincadeira meio boba, mas
Mas é que e essa distinção também de tempo na Terra e tempo no espaço parece que É são bem. outra coisa bem difícil. As 24 horas de vocês, que não são bem 24 horas, o nosso tempo, né? É só vocês verem que o tempo agora parece andar mais ligeiro. Ué, mudou alguma coisa? Mudou. Os geólogos, os astrônomos, não, os estudiosos do tempo têm avisado que o tempo está diferente. Então, quem somos nós para dizer alguma coisa, né? A gente só segue. Eu costumo dizer apesar de me considerar um professor, eu hoje estou muito mais no papel de observador. Eu tenho observado muito mais do que tentado ensinar. E eu trago a vocês as minhas palavras das minhas observações, porque eu sinto a necessidade de passar a vocês isso. E até eu tinha separado, junto com a Tereza, até não sei aonde que está aqui, deixa eu pôr os óculos da mulher aqui, a questão que sempre perguntam, mas por que que eu não lembro o que está no passado? Então, no livro dos Espíritos, lá, na segunda parte, lembra que a gente está da volta do Espírito à vida corporal? Lembra que a gente falou para lerem? Então, a questão 392 fala da perda do esquecimento. Então, começa e vai longe, né? Então, eu acho, e a última parte até desse capítulo. Então, eu acho interessante que as pessoas leiam, porque é fácil a gente lembrar quando a gente foi uma pessoa, digamos assim, de uma vida razoavelmente normal. Agora, nós não fomos sempre assim. Não fomos. Porque senão não estaríamos evitando problemas ou passando por provas difíceis no plano físico ou no plano espiritual. Certo? Outra coisa, Débora. É, Vocês sempre falam, eu vejo vocês sempre questionando muito as novas equipes que têm chegado. Vamos tentar, falta 15 minutos quase, se eu entendi direito, né? Ainda falta falta uns 10. 15. Então, o que que acontece? Essas equipes estão vindo, equipes diferenciadas, né? Sim. Para somar conhecimento, mas muito mais para nos dar sustentação. Você questionou, eu acho que foi você. Se a fofoca correu direito, foi você. Como é que uns têm que usar seja, né, um envoltório, e os marianos não precisam? Sim. Por que isso? Porque a elevação deles espiritual é de tal forma que eles não sentem mais as aflições, essas energias negativas. Eles já Tá. sublimaram isso. Uhum. Difícil da gente chegar lá, né? Mas a gente de Até uma outra porque na forma. incorporação fica bem diferente, né? Há uma leveza quando são com eles, né? Vamos dizer E um assim. peso quando estamos nós. Tá, entendi. Entendeu? Daí a gente fica naquilo. Se eles são mais elevados e a equipe tibetana para vir precisa um pouco, que nem a gente brinca do escafando, para poder ter a incorporação, porque com eles é uma leveza que você incorpora levemente e vai levemente, né? Então a gente. Por isso que eu questionei como é que E a se está questão da mais denso, né? Essa questão está mais negativa, se está tendo. Como é que é tão simples incorporar?
E a incorporação deles também é diferente, né? Tá. A gente, por exemplo, né? Vamos lembrar. Como é que eu estou incorporada? Eu estou atrás da Tereza. Meu espírito Aham, está em pé atrás da Tereza. Eu faço uma ligação mental, certo? certo. A Umbanda é uma incorporação. A entidade incorpora desde o dedinho do pé até o fio do cabelo, certo? Uhum, certo. No plano, quanto mais elevado o espírito, mais dificuldade ele tem de fazer essa ligação, porque vocês estão num nível terra, um nível cansaço, problema físico, problema emocional, né? Uhum, Mais ou menos. Mesmo que estejam ali em oração, responsáveis, trabalhando, essa diferença de astral, de fluido, de energia, faz com que as diferenças fluam de forma diferente. Então, um irmão Abrazang, por exemplo, ele hoje, por força do próprio trabalho que ele faz com os aparelhos, com os atendimentos, já consegue incorporar, como nós, com uma ligação mental, mais facilmente. Mas no começo aham, ele tinha grande dificuldade. Mas quanto mais ele trabalha em prol dos atendimentos físicos, mais fácil se torna essa incorporação, certo? tá, certo. O que acontece com os marianos? Os marianos não estão parados atrás de você. Tá. Eles estão no plano, lá no hospital do SOS, lá na parte superior, e de lá eles emanam para o seu cérebro o que eles querem dizer. Tá. Por isso que é leve. Não que as palavras deles não Sejam sejam de um leves. alerta extraordinário, de lições maravilhosas. Muito pelo contrário, eles têm que ser muito bem compreendidos, entendidos e ouvidos para se aprender. Nós procuramos aprender com eles todos os dias, mas que é tudo diferente por ser energias diferentes. É. Sabe aquela coisa que a gente às vezes falava para vocês das falanges? Falange da Nossa Senhora, Falange de Bezerra de Menezes, né? Doutor Leocádio Correia. Ah, como é que o doutor Leocádio Correia está em 3, 4 centros no mesmo dia? Um, doutor Leocádio, outros médicos que assimilaram a sua formação, seu conhecimento e trabalham na mesma interação, usam a nomenclatura. Os marianos não. Os marianos é uma equipe. Eles não gostam do nome falange, eles usam o nome equipe, porque são seres completamente diferentes, são espíritos de desenvolvimento, de evolução completamente diferentes. A única, se eu entendi bem o que eles nos explicaram, a única coisa que os une é o amor à Nossa Senhora. É essa dedicação à Nossa Senhora. Uhum. E aí não é Nossa Senhora Aparecida, da Graça, não, né? Ah, que assim. Não. Então vamos sempre entender isso. Eles vêm nesses momentos e é, eu acho que a Maria Rosa, que teve a última palestra com eles, porque eu estava Sim. trabalhando, na última palestra que eles deram lá no SOS, eles explicaram um pouquinho mais e eu, infelizmente, por força do trabalho, não pude participar dessa palestra. Mas vocês podem dar uma questionada para Maria Rosa amanhã. Ela tem outras coisas que foram respondidas.
Porque quando sim. vocês se questionam, quando vocês, seja no começo, seja no fim, seja na casa de vocês, e vocês pensam, puxa, mas como é que aqueles espíritos fazem essas questões? O mentor espiritual, ou o enfermeiro, ou quem está passeando na casa de vocês, para atendimento, é claro, não é obsessor, leva para nós. E a gente passa as perguntas. Então é importante, de vez em quando, retornar com as respostas, né? Aham. Tá? Então, acho Tá, que a gente obrigada por tem, responder a minha dúvida. a gente tem que interagir um pouco mais. É que, como é que eu posso te dizer? É a mesma coisa que perguntar assim, como é que você fez a cirurgia cardíaca no fulano? Ah, eu pincei a aorta, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente não vai entender nada, né? Aham. Mas eles explicam. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa fazer a tradução do que eles falaram e o que a gente sabe que vocês vão poder compreender. Isso já é o Sim, Evangelho. Isso já é o livro dos Espíritos, que os Espíritos diziam: nem tudo é de conhecimento de vocês. Porque nós seguimos com tantas, eu não vou dizer evoluções, mas tantas formações novas para acudir à Terra, vamos dizer bem francamente, né? Eu acho que Jesus começou a dizer, não, o povo lá está se perdendo, vamos achar mais gente para ajudar, entendeu? Eu tenho, se eu tiver errado, um dia Jesus me diz, mas eu acho que a gente está patinando, né, na negatividade, na violência, tá bravo, né? E aí essas equipes vêm para nos dar subsídio, para a gente poder não desanimar, nem a vocês, nem a nós mesmos. Que pensa? Olha o mundinho que vocês estão deixando para eu nascer, gente. Né? Vamos ser francos. Né? Dá para dar uma melhoradinha, dá para dar uma limpadinha aí antes de eu nascer. Né? Não vou nem falar de questão política ou questão econômica, eu vou falar de poluição, vamos falar de organização, de ecossistema, que se esqueceu do ecossistema, da biodiversidade, tá tudo guardado na gaveta, verdade. entendeu? E aí a gente se questiona, você fica. E aí é aquilo que diz a Vivi, nossa amiga, e eu tenho que nascer nisso para pagar tudo isso? Eu vou ficar revoltado, não tenho dúvida que eu vou ficar revoltado. Mas até a minha revolta é uma forma de atendimento. Porque quando eu me revolto e põe para fora a minha revolta, sempre tem um para dizer: calma lá, vamos pensar, raciocina, pensa um pouco, lembra disso, estou aqui. Eu acho que é bem isso que está faltando agora, esses diálogos, conseguir trocar ponto de vista sem agredir ninguém, né? Que agora parece que se você colocar teu ponto de vista, você está agredindo alguém. E na verdade não é isso, né? A gente só está expondo aquilo como que eu penso, a forma como eu vejo as coisas, né? Só que parece que você cutuca, que você alfineta, né? Então, acho que é esse limiar que se perdeu um pouco nessa questão da negatividade, Da sociedade que se tornou ignorante, Uhum. É porque em cada um vez de por achar si, né? É uma solução, coisa muito estranha. porque em vez de achar solução, acha um problema. A diferença é essa. É, Nós temos que achar soluções para os problemas existentes, certo? O certo. povo põe mais problema do que dá solução, aí dá isso. Aí opinião é crime, Fica complicado, certo? certo? Mas vai dar certo o restante. Tudo no final dá certo. Às vezes não da forma como a gente gostaria, às vezes não pelo caminho que a gente escolheu, mas que a solução vem, É. sempre virá, né? Ela sempre virá ao nosso socorro. A espiritualidade superior, e aí eu não estou falando nem de mim, nem de Maria Rosa, a espiritualidade superior nos afirma
que as soluções estão no caminho de todos nós. Não vai ficar ninguém sem solução. Então, nós temos que ter fé. E o nosso reloginho bate, plim, e a gente diz assim, hora do irmão Antônio ir embora. Eu agradeço muito, eu agradeço muito, mas é que existem duas coisas que nós precisamos sempre respeitar: o tempo e o comprometimento. Sempre digo a vocês quem é que está aqui ao redor da Tereza, né? Hoje nós temos aqui a equipe cigana, até porque ela ficou chateada de não ter feito uma prece para a dona Nevair, como se a dona Nevair precisasse de prece, né? Mais a Tereza precisa de prece do que a dona Nevair. Mas, quando ela escreveu a data aqui no meu caderninho, é que Ela ela se se deu lembrou conta de que é que hoje. dia era. É. E aí, aquela coisa, né? Filho sempre se cobra quando falha com mãe. E aí é importante, e eu acho que é importante para todos vocês, lembrar que o plano físico cobra outras atitudes. O plano espiritual compreende as necessidades e as atribulações, certo? Nós não vamos cobrar, ai, não fizeram uma prece, hoje era dia que eu morri. E eu vivi. A diferença é essa. Não temos que festejar porque morremos. Nós aqui festejamos porque vivemos. Então é momento de alegria, não de tristeza. Pode ser saudade, é diferente. Mas tristeza, jamais. Fiquem em paz. Até a Uma próxima boa noite. terça-feira, se assim Deus nos permitir. Respeito, sabe, irmão Antônio? Respeito. Uma coisa é comprometimento, outra coisa é respeito. Eu tenho muito respeito, não só pela espiritualidade do SOS, nem preciso falar, comprometimento com o SOS, mas tenho um respeito por tudo que recebi da minha mãe. Tudo, tudo. Inclusive o relógio que está batendo ali, que nos chama atenção pelo horário. Canso fisicamente? Alguém já me perguntou. Canso, sim. Não canso físico pela energia gasta. Pela energia gasta com o irmão Antônio, eu tenho fome. Todo mundo sabe, as minhas amigas e quem trabalhou comigo no SOS sabe que eu saio com fome. É porque eu devo queimar caloria, mas não emagreço uma grama. Um cansaço físico, eu não tenho, graças a Deus, Deus é muito bom comigo, eu não tenho desgaste físico. Mas eu tenho desgaste emocional, às vezes. E saber que as amigas estão me apoiando, estão comigo, como a Aurora, a Débora, a Thaís, e eu sei que o Felipe está lá pensando conosco também, e às vezes alguém está ouvindo pelo avisos e palestras, eu agradeço, porque a energia de vocês, a vontade de vocês estarem conosco, é que faz eu estar aqui toda terça-feira. Um beijo grande, até a próxima terça.